Graça, paz e proteção da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Salmodiando hoje, Salmo 32. O título, A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. E nós vemos em seus versos o salmista descrever o sofrimento, a angústia de quem traz dentro de si o pecado encoberto, de quem traz dentro de si algo do qual se envergonha, se arrepende, antes de confessar a Deus o seu erro, antes de colocar diante de Deus a sua culpa. E vemos ele relatando no versículo 3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. E imaginamos o quanto lhe causava dor e sofrimento, porque ainda que quem estivesse ao seu redor não conhecesse os seus erros, lhe doía na alma saber que aquilo que ele cometia feria Deus, porque conhecendo o Senhor, ele sabia que havia pecado contra Deus, contra os céus, contra os mandamentos. E nós que conhecemos a história, podemos entender, tentar entender, que ao invés de ficarmos questionando os erros que Davi, durante sua vida, chegou a cometer, tentamos entender através deste versículo o quanto esses erros lhe custavam, quando já não há ninguém ao nosso lado, quando ele se encontrava sozinho em seu quarto. Este verso nos diz que esses pecados lhe consumiam, até que ele vem descrever que confessou diante de Deus seus pecados, sua iniquidade, que não ocultou mais do Senhor as suas fraquezas, os seus erros, e que ali ele encontrou os benefícios, a graça de Deus, que é doada, ofertada àquele que reconhece diante dele seus erros, seus pecados, e sinceramente busca o seu perdão. E aquele que sinceramente busca o perdão no Senhor, ele o encontra. Vemos no verso 6, ele dizendo que, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Podemos imaginar que o tamanho das bênçãos, da graça, da misericórdia e do amor de Deus derramada sobre esta vida, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, mas cremos que o coração dele se alegra quando vê em nós o arrependimento do erro, quando contempla no nosso coração um arrependimento sincero, quando nos voltamos para Ele de coração aberto. Quantas vezes já ouvi pessoas questionando como Davi podia ser considerado segundo o coração de Deus, se cometeu tantos pecados, tantos erros. É que ser segundo o coração de Deus não significa não errar. Talvez signifique reconhecer sua fraqueza, reconhecer os seus erros, se voltar a Deus, pedindo seu perdão, pedindo que Ele novamente nos receba em seus braços, perdoe os nossos pecados, para que possamos continuar nossa caminhada com a nossa mente limpa, com o nosso coração limpo, sem nada esconder do nosso Criador. O versículo 9 nos diz: não sejais como o cavalo ou a mula,
sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Este verso nos mostra que o Senhor não deseja que nós simplesmente chegamos diante dele e caminhamos como um cavalo que obedece sem entendimento, obedece porque é forçado. O Senhor nos mostra, através deste salmo, através de cada verso deste salmo, que o que Ele deseja é o arrependimento sincero e a conversão de estado verdadeira, a conversão de pensamentos, de atitudes, não forçada, não que o Senhor diga você precisa, você tem e nos coloque forçadamente naquela direção, mas que nós venhamos de coração puro e sincero buscar a direção de Deus de maneira involuntária, de maneira voluntária. Involuntariamente seríamos forçados, voluntariamente é por nossa conta e vontade, e assim agradar o coração de Deus. Que esta palavra venha libertar nossa mente, nosso coração de culpas e de erros quando confessarmos diante do Senhor, colocando diante de Deus que não somos perfeitos. Não há pecado grande ou pecado pequeno, mas existe o pecado e todos eles precisam ser confessados diante de Deus para que possamos alcançar a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia e através de mudança de vida conquistarmos a nossa paz. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus.